com a Samira e com o Adorno lá no terceiro bloco, mas por enquanto vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu me fiz uma autopergunta e você vai me ajudar aqui depois a respondê-la, que é, afinal de contas, quem coordena o governo Lula, né? Em tese, todo governo tem um gerente, né? Uma espécie de, não chega a ser um primeiro-ministro, mas é o cara que põe ordem na casa, né? Ele coordena as ações dos ministérios. Em tese é o ministro da Pro... Casa Civil, né? Em tese. Exatamente. Em tese, chama-se Rui Costa, que é o ex-governador da Bahia, do PT, que coordena, que é o ministro-chefe da Casa Civil e, portanto, o coordenador do governo. Eu fui conversar com outros ministros e gente do segundo escalão, que eu sempre gosto de falar, porque em geral rende até mais, né, do que São os os melhores. ministros. Mas o que eu ouvi foi uma certa unanimidade sobre o trabalho do Rui Costa. Todo mundo acha que ele é bem intencionado, tipo Dino, mas tem experiência administrativa, afinal de contas, governou a Bahia por 8 anos, né? Mas ele tem um estilo que eles brincam, fazendo um trocadilho, que está mais para ordenar do que para coordenar. Não é uma relação de iguais, é uma relação hierárquica, ele manda e você obedece, entendeu? E eu vi mais do que isso, eu vi que, em geral, como é que funciona, né? A burocracia dos ministérios, né? O segundo escalão, conversa com o seu ministro, vou lá na saúde. Não foi ninguém da saúde que me falou isso, vou deixar isso bem claro, mas vou dar um exemplo justamente de alguém que não foi, né? Conversa lá com a ministra, combinam quais são os programas que vão ser prioritários, como é que vão ser executados, e vão lá apresentar para Miriam Belchior, que é a segunda, né? A ministra, subministra, ou a secretária executiva da Casa Civil, e eles combinam, falar, ela aprova, desaprova, questiona, pergunta, etc. E daí a Miriam leva para o ministro Rui Costa para ele dar o chamegão ali para o projeto ser tocado, né, o plano ir adiante. O que as pessoas se queixam é que parece que nessa hora de subir da segunda para o primeirão, ou seja, da Miriam Belchior para o Rui Costa, é que o problema pega. Porque dizem o Rui Costa tem muitas ideias. E tem ideias sobre tudo, entendeu? E, claro, esses projetos, quando chegam lá, já foram questionados pelo ministro, por várias instâncias de governo. A burocracia federal foi, nos últimos 10 anos, desde a crise de 2014, 2015, foi sucateada, ninguém tem aumento de salário, não tem contratação, tá, mas ela é uma burocracia a ser respeitada, tem gente muito competente ali, né? Chega lá no. Dizem esses ministros que eu conversei, ele fala, pô, chega lá e ele quer reinventar a roda. Esse, me dizem, é um dos problemas. O outro é aquilo que eu falei, quer dizer, mesmo na relação entre os ministros, é uma relação que não é uma relação de iguais, é uma relação que ele tenta estabelecer de cima para baixo, o que gera muito atrito e também dificulta a execução dos programas governamentais, o que leva a coisas como essa que a gente viu essa segunda-feira que você estava falando, né? Um programa mal ajambrado que sai de supetão, ao passo que outros, talvez mais bem pensados, ficam sendo postergados. O resultado prático disso, eu fui dar uma olhada nos números, como você sabe, eu tenho uma certa obsessão por cifras, né? Então eu fui ver, que assim, se você olha o gasto de pessoal, os gastos correntes, né, que são as despesas ordinárias que os ministérios têm que fazer, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a alimentação, tem que, enfim, né, pagar a máquina, senão ela não roda. Essas daí, o percentual pago até agosto, né, entre janeiro e agosto desse ano, está mais ou menos dentro do esperado, ali 61% das despesas de pessoal, mais ou menos proporcional ao período transcorrido, e a de despesas correntes em 67%. O que faz diferença, que é um gasto eletivo e, portanto, é uma medida da capacidade do governo de governar, porque
é aquilo que ela escolhe que vai gastar ou não vai gastar, é o investimento, que hoje em dia é uma parcela Mínimo. quase ridícula do orçamento, né? Mas o que aconteceu com o investimento? Até agosto, o governo só havia pago 42% do que está autorizado para investir no ano de 2023. Quer dizer, muito menos, 25 pontos percentuais a menos do que as despesas correntes, que são quase obrigatórias, porque senão a máquina para. Entendeu? Isso já não é um bom sinal. Aí eu fui comparar com o último ano do governo Bolsonaro, para ver o que tinha acontecido até agosto de 2022, em termos proporcionais, né? Quanto do investimento o governo Bolsonaro ali tinha gasto. E até 2022, mesmo atualizando pela inflação, ele havia gasto 56% da, da verba destinada a investimento. Aí fui pegar o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, e ele tinha gasto 51%. Observações. Primeiro, é uma taxa de 10 a 15 pontos maior do que o que foi executado pelo governo Lula, o que não é um bom sinal, ou seja, essa coordenação não está sendo bem feita, tem falhas, embora o governo Bolsonaro seja uma vergonha do ponto de vista de investimento. Em números absolutos, o Lula já gastou mais. Olha só esse daqui, Thales. O Lula pagou, né, efetivamente, ou seja, o dinheiro trocou de mão, saiu do caixa do governo federal e foi para o fornecedor do serviço ou da obra, né, 31 bilhões até agosto de investimento. É nada, né? Mas, enfim, é o que temos. O Bolsonaro, no primeiro ano, já levando em conta a atualização pela inflação, gastou 27, ou seja, menos 4 bilhões a menos do que o Lula mesmo corrigindo pela inflação. E no último ano de governo, você vai falar: não, o primeiro ano é mais difícil, a máquina, né, o orçamento é do presidente anterior, é mais difícil de gastar, se está organizando a máquina e tal. Não, o Bolsonaro conseguiu a proeza de, num ano eleitoral, que ele disputava a reeleição, até agosto, ou seja, até o mês que começa oficialmente a campanha, ele tinha gasto 26 bilhões, menos, 1 bilhão a menos do que no primeiro ano. Quer dizer, vai ser incompetente assim no raio que o parta, né? Agora, A tá sem impressão som. que deu foi que ele tinha, e de fato fez uma gastança para a eleição. Mas só que fez usando o bolso alheio, né? Usou a Caixa Econômica Federal para fazer aquela história do consignado, usou, aí não era investimento, era uma despesa corrente, aumentou o valor do Bolsa Família, de fato, e usou a Petrobras, né? Dividendos da Petrobras para inchar o caixa do governo. De fato, isso aconteceu, mas o investimento é o gasto de qualidade, né? Porque é aquilo que você está Tá? criando uma coisa nova. Para as pessoas entenderem, quando você abre uma estrada nova, ou você asfalta uma estrada que era de terra, ou você duplica uma estrada que era pista única, isso é um investimento. Você criou algo que não existia. O gasto corrente é capinar o mato do lado da estrada, passar uma camadinha para tapar os buracos ali de asfalto, isso é gasto corrente, né? Para não deixar a coisa se destruir completamente. Agora, fazer uma obra nova, abrir uma ferrovia nova, construir um hospital, construir uma escola, isso é investimento. Quer dizer, esse é um gasto de extrema qualidade, né? Um gasto muito importante, porque é um bem novo, um serviço novo que está prestando à população. E esse é uma vergonha o que foi gasto no governo Bolsonaro. E embora o governo Lula tenha aumentado o orçamento de investimento, ainda é um valor muito pequeno e a taxa de execução, repito, até agosto, pode ser que até o final do ano eles recuperem o terreno perdido, foi baixa. 42% de execução de orçamento pago é menos do que foi proporcionalmente gasto no governo Bolsonaro, embora no Bolsonaro eles tenham cometido a façanha de gastar menos bufunfa, investir menos bufunfa ainda do que o governo
Lula. O que você ouve sobre essa coordenação governamental e sobre o Rui Costa em Brasília, Thales? Olha, eu ouço que é muito ruim. E fico até um pouco espantado com esses seus números, porque esses seus números não são tão ruins assim. O que se diz é que ele não, que ele é meio, é, que ele não tem muita empatia, não tem muito jeito de lidar com as pessoas, não lida muito bem, não é simpático, isso, mas Hum. também e também não é sedutor, não é nem simpático, nem sedutor, nem convincente. Isso é problemático, não conversa muito e é, e é meio autoritário. Então, essas Então, coisas. o seu relato coincide com o relato que eu ouvi, exatamente a mesma definição, né? Exatamente. É incrível, porque eu ouvia uns relatos semelhantes sobre o Zé Dirceu, por exemplo, lá no primeiro governo Lula, né? Não dá Era para meio, comparar. era meio autoritário, era pá, às vezes grosseiro, e tal, mas o Zé Dirceu era um político com alma de político, e que entendia, sabia lidar com aquelas coisas, sabia. Então, muito embora fosse um sujeito agressivo às vezes, né, era efetivo, tinha Sim. efetividade, o que a turma não sente muito no Rui Costa, né? E É, sem contar a Bahia, que ele deixou aquele problemão lá na segurança sim, pública da Bahia. exatamente. E tem um agravante que eu acho, Thales, quer dizer, em março, não sei agora como é que está a relação dos dois, mas em março teve uma briga quase pública entre os dois principais ministros do Lula, que era entre o Haddad e o Rui Costa, quer dizer, não dá. O cara que controla, que é a principal estrela do governo, que fez as coisas andarem, né? Que entregou a reforma tributária, o arcabouço fiscal, etc. E está fazendo. O Está principal fazendo, problema exatamente. O principal problema agora que o governo está tendo é fazer andar no Congresso os projetos da área econômica que são fundamentais. Esse de offshore agora está para ser votado, não sei nem se hoje não foi votado a urgência e o mérito, e estava para ser votado a urgência hoje e o mérito amanhã. Mas havia quem dissesse que podia votar até a urgência e o mérito hoje, graças ao Haddad estar conversando com o Arthur Lira. Então, essa não era uma função do Haddad, né? Não é? Teoricamente, no papel, essa é uma função do Palácio, né? Exato. Tanto do Rui Costa quanto do ministro da Articulação Política, que deixou a desejar, né? Então, eu acho, assim, não é um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo, né? A minha síntese é que quem quem deveria coordenar o governo só está preocupado em ordenar, né? Só está preocupado em dar ordens. O Exato, coordenador só dá ordens, ele não combina. E aí o exatamente, resultado fica aquém do esperado, né? Tá aquém do esperado. Resumo da ópera: a coordenação está aquém do esperado, porque quem deveria coordenar só dá ordem. exato. Basicamente é isto, tá bom? É, Pô, Mais alguma coisa a acrescentar ou podemos falar com gente séria agora, vamos Thales? falar com quem entende, né? Vamos falar com Olha alguém que você. sabe o que está falando, né? Para variar um pouquinho, tá aqui, tá? Pois bem, então, vamos lá para o nosso